Você perdeu peso rápido demais e agora está se perguntando se era gordura ou só inchaço. Antes de comemorar ou desistir, você precisa entender o que realmente está saindo do seu corpo. Fica comigo até o final, porque depois desse vídeo, você nunca mais vai olhar para a balança da mesma forma. Você começa uma nova estratégia alimentar e em poucos dias a balança despenca 2, 3 quilos. A sensação é de vitória imediata. Finalmente está funcionando. Finalmente o esforço valeu a pena. Mas existe um detalhe que quase ninguém conta. Quando o peso cai rápido demais nos primeiros dias, raramente é gordura indo embora. O corpo não queima gordura nesse ritmo acelerado logo no início. O que normalmente acontece é uma mudança nos estoques de energia rápida. O corpo armazena glicose na forma de glicogênio, principalmente no fígado e nos músculos. E cada grama de glicogênio vem acompanhada de água. Quando você reduz carboidratos ou começa jejum, esses estoques diminuem e, junto com eles, vai embora uma quantidade considerável de água. A balança celebra, mas será que foi gordura mesmo? Nos primeiros dias de uma mudança alimentar, o corpo reage rapidamente. Ele usa o glicogênio armazenado como fonte principal de energia. Isso acontece antes de acessar grandes reservas de gordura. À medida que o glicogênio diminui, a água que estava ligada a ele também é liberada. É por isso que muitas pessoas percebem que urinam mais nos primeiros dias de dieta ou jejum. Essa perda de água cria a sensação de desinchar. A roupa fica mais confortável, o abdômen parece menos estufado, a definição melhora levemente. Tudo isso é real, mas ainda não significa que houve queima significativa de gordura corporal. Entender isso evita a frustração futura, porque quando o peso estabiliza após essa fase inicial, muita gente acredita que parou de emagrecer, quando na verdade o corpo está apenas entrando em uma nova etapa. O cérebro adora resultados imediatos. Quando vê números menores na balança, ele interpreta como progresso absoluto. Isso cria motivação, mas também pode criar uma falsa expectativa. Gordura corporal é energia armazenada de longo prazo. Ela não desaparece em 3 dias. Para que haja queima real de gordura, é necessário manter um ambiente metabólico consistente por mais tempo. A perda rápida demais costuma ser uma combinação de água, redução de conteúdo intestinal e diminuição temporária de inflamação. Tudo isso reduz peso, mas não altera drasticamente os estoques de gordura. Por isso, algumas pessoas perdem muito peso na primeira semana e quase nada na segunda. Não é falha, é apenas o corpo saindo da fase de ajuste inicial e entrando na fase onde a verdadeira queima começa a acontecer. Pouca gente fala sobre o glicogênio, mas ele é protagonista silencioso nessa história. Ele funciona como uma reserva de energia rápida que o corpo usa antes de recorrer à gordura. Quando você se alimenta com carboidratos, parte da glicose é armazenada como glicogênio. Esse estoque é limitado e, quando ele está cheio, cada grama retém água junto. Ao reduzir a ingestão de carboidratos ou aumentar o tempo em jejum, o corpo começa a esvaziar esse tanque. E como esse tanque carrega água, o peso na balança diminui rapidamente. Mas aqui está o ponto decisivo. Esvaziar o tanque de glicogênio não significa esvaziar o estoque de gordura. São reservas diferentes, com funções diferentes. E no próximo bloco você vai entender como diferenciar claramente desinchar de emagrecer de verdade. Pode parecer óbvio, mas o corpo não trata água e gordura da mesma maneira. A água é dinâmica, circula rapidamente, entra e sai com facilidade. Gordura é reserva estratégica, armazenada para momentos de necessidade. Quando você desinflama ou reduz carboidratos, a água acumulada entre as células diminui. O corpo fica menos inchado, menos pressionado. Isso muda a aparência quase que imediatamente. Já a gordura exige um processo mais lento. Para que ela seja usada como energia, o corpo precisa reduzir níveis de insulina, ativar enzimas específicas e manter consistência no déficit energético. É por isso que a diferença entre desinchar e emagrecer de verdade está muito mais no tempo e na estabilidade do que na velocidade da balança. Inflamação não é apenas dor ou febre. Existe um tipo silencioso que acontece quando o corpo está sobrecarregado por excesso de açúcar, alimentos ultraprocessados, estresse e pouco sono. Essa inflamação de baixo grau faz com que o corpo retenha mais líquido e altere a sensibilidade hormonal.
Você se sente pesado, estufado, com energia irregular. Quando melhora a alimentação ou inicia o jejum, o corpo reduz esse estado inflamatório. A retenção diminui, a digestão melhora e o inchaço começa a ceder. Essa fase é positiva e necessária, mas ainda é diferente da queima direta de gordura. É como limpar o terreno antes de começar a construção. A sensação de leveza vem rápido porque o corpo está menos sobrecarregado. Menos retenção, menos distensão abdominal, menos desconforto digestivo. Isso melhora a postura, mobilidade e até disposição mental. Muitas pessoas confundem essa melhora geral com emagrecimento profundo. Desinflamar é como tirar uma mochila de pedras das costas. Você realmente se sente melhor. Mas a gordura armazenada continua ali se o processo não for mantido por tempo suficiente. Por isso é importante não parar na primeira melhora. A leveza inicial é o começo do caminho, não o destino final. Quando a queima de gordura começa de forma consistente, alguns sinais aparecem, além da balança. A fome tende a ficar mais estável e menos urgente. A energia começa a se manter mais constante ao longo do dia. Você não depende tanto de picos rápidos de açúcar para funcionar. O corpo também pode apresentar redução gradual de medidas, especialmente na região abdominal, de forma lenta e contínua. A diferença principal é a estabilidade. A perda de gordura verdadeira raramente é explosiva. Ela é progressiva, quase silenciosa. E no próximo bloco você vai entender como observar isso de maneira prática. A balança mostra um número, mas o corpo mostra sinais. E depois de alguns dias de ajuste alimentar, esses sinais começam a contar uma história mais honesta do que qualquer dígito. Quando você está apenas desinchando, a fome ainda costuma ser intensa e imprevisível. A energia oscila, o desejo por açúcar continua alto. Quando a gordura começa a ser usada como combustível, algo muda. A fome fica mais controlada, você consegue passar mais tempo sem pensar em comida, a clareza mental melhora porque o cérebro passa a utilizar outras fontes de energia de forma mais estável. Esse é um dos indícios mais claros de que o corpo está começando a acessar reservas reais. O erro mais comum é confiar apenas na rapidez do resultado. Quanto mais rápido o peso cai, mais a pessoa acredita que está queimando gordura. Só que a gordura é energeticamente densa. Para eliminá-la de forma significativa, o corpo precisa de constância. Não acontece em poucos dias. Outro erro é compensar após a perda inicial. A pessoa vê o número cair, relaxa na alimentação, aumenta o consumo de açúcar e interrompe o processo antes da fase real de queima. Isso cria um ciclo de desinchar e reter novamente. Parece emagrecimento, mas na prática é apenas oscilação de líquidos. Reduzir inflamação pode diminuir medidas rapidamente, especialmente na região abdominal. A barriga desestufa e a roupa fica mais solta. Mas quando a redução é inflamatória, ela costuma ser acompanhada de melhora digestiva imediata e sensação de leveza muito rápida. Já a perda de gordura altera o contorno corporal de forma gradual. O tecido adiposo começa a diminuir aos poucos, sem mudanças bruscas de um dia para o outro. A principal diferença está na durabilidade. Inflamação pode voltar rapidamente se os hábitos antigos retornarem. Gordura perdida com consistência tende a demorar mais para reaparecer. Aqui está a parte que exige maturidade emocional. Gordura não vai embora na velocidade da ansiedade. O corpo libera gordura quando percebe que o ambiente é estável e seguro. Isso significa alimentação equilibrada, controle de estresse e constância por semanas. A queima real acontece em ritmo mais lento do que o desinchar inicial, mas é esse ritmo que produz transformação duradoura. Quando você entende isso, para de buscar milagres rápidos e começa a observar progresso verdadeiro. E no próximo bloco vamos fechar com os sinais definitivos para você nunca mais se confundir. O corpo começa a usar gordura de verdade quando a insulina permanece baixa por tempo suficiente e o ambiente interno se torna estável. Isso não acontece no primeiro dia, nem sempre na primeira semana. É preciso repetição, refeições equilibradas, intervalos consistentes, menos picos de açúcar. Aos poucos, o organismo entende que pode acessar o estoque sem risco. Nesse momento, a queima deixa de ser ocasional e passa a ser frequente. O corpo alterna melhor entre usar glicose e usar gordura. Essa flexibilidade é um dos maiores sinais de adaptação metabólica.
E quando isso acontece, os resultados deixam de ser dramáticos e passam a ser sólidos. Não é mais um susto na balança, é uma mudança real na composição corporal. Quando a gordura é realmente utilizada como combustível, o corpo começa a reduzir gradualmente o tecido adiposo armazenado. Isso não é apenas perda de peso, é alteração estrutural. As células de gordura liberam ácidos graxos que são usados para gerar energia. Esse processo é silencioso e constante quando o ambiente metabólico favorece. A circunferência abdominal diminui de forma progressiva. A roupa começa a ficar mais folgada em áreas específicas. A mudança é percebida no espelho, antes de grandes variações na balança. E o mais importante, a energia se mantém estável. Não há picos seguidos de quedas bruscas. O corpo começa a funcionar com mais autonomia energética. Agora a resposta que você estava esperando desde o início. Se a perda foi muito rápida nos primeiros dias, provavelmente foi água e redução de inflamação. Se a mudança é gradual, acompanhada de estabilidade de fome, energia constante e redução lenta de medidas, é muito mais provável que seja gordura. Desinchar é rápido e pode voltar rápido. Emagrecer de verdade é mais lento, mas mais duradouro. A pergunta nunca foi apenas quanto peso você perdeu. A pergunta certa é o que exatamente o seu corpo está eliminando. Quando você entende essa diferença, para de se frustrar com oscilações e começa a construir resultados consistentes. Se esse vídeo te ajudou a enxergar a diferença entre emagrecer e desinflamar, se inscreva no canal e comece a transformar seu corpo com consciência, não com ilusão.